Senhor Jesus! Bom dia, amados irmãos! Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da primeira semana do Alimento Diário, que tem como título A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o título dessa semana é A Igreja, a Casa de Deus. Ó Senhor Jesus! O ler com oração da quarta-feira está em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, porque Cristo hoje, irmãos, como Filho, Ele pode habitar em sua casa. Ó Senhor Jesus, e essa casa somos nós. Por isso nós precisamos permanecer firmes até o fim, com toda a ousadia e a exultação da esperança. Ó Senhor Jesus, a nossa esperança, Senhor, é reinar contigo. Por isso, Senhor, nos mantenha firmes, que possamos nos guardar firmes em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, esperando a Tua vinda. Ó Senhor Jesus, porque o nosso desejo é reinar contigo. Ó Senhor Jesus, continua, Senhor, nos sustentando, Senhor. Ó Senhor Jesus, continua sendo conosco. Continua nos fortalecendo, Pai. Ó Senhor Jesus, para que nós, como Tua igreja, ó Senhor Jesus, possamos estar esperando, Senhor, a Tua vinda, nos preparando. Senhor Jesus, que possamos todos nós, Senhor, entrar no Teu reino, entrar no Teu descanso. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. O título da quarta-feira é Preparar os membros da casa para entrar no reino. Depois de falar sobre o destinatário das epístolas de Paulo a Timóteo, vejamos onde e quando foram escritas. Embora não seja tão fácil determinar, pelos relatos históricos de Atos e pela história de Roma, os estudiosos conseguiram estimar aproximadamente as datas. A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 64 ou 65 depois de Cristo. Foi depois que Paulo foi solto de seu primeiro aprisionamento. Ele esteve na prisão em Roma entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Antes, esteve preso em Cesareia, onde ficou 2 anos. Foi julgado e apelou para César. Depois, sob a custódia de um soldado romano, pegou um navio para Roma. Em Roma, enquanto aguardava a sentença, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, conforme lemos. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Isso está em Atos, capítulo 28, versículo 16. Isso foi entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. O que Paulo praticava enquanto estava preso em sua casa? Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso está em Atos, capítulo 28, versículos do 30 ao 31. Ainda que não pudesse sair, Paulo podia receber as pessoas e usava aquela casa para pregar o reino de Deus. Aleluia! Podemos dizer que naquela época Paulo já praticava o "posso orar por você"? Ainda podemos inferir que à medida que os guardas eram trocados, ele orava por eles que se convertiam. E assim quase toda a guarda pretoriana foi salva. Também nessa ocasião, Onésimo foi salvo. Entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, Paulo foi solto. Então, provavelmente ele e Timóteo foram visitar as igrejas que eles levantaram na Ásia e na Galácia. Ao passar por Éfeso, cidade da Ásia, viu a situação da igreja ali e se preocupou. Portanto, deixando em Éfeso seu cooperador, viajou para Macedônia, de onde escreveu sua primeira epístola a Timóteo, talvez no final do ano 64 ou começo do ano 65,
na qual lemos o versículo a seguir. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. São essas aproximadamente a data e o lugar em que Paulo escreveu sua primeira epístola a Timóteo. No período de 66 a 67 d.C., Paulo enfrentou seu segundo aprisionamento, só que dessa vez foi diferente do primeiro, pois ele foi colocado no cárcere. Em 2 Timóteo, ele menciona algemas, indicando que ficava algemado e as condições eram muito duras. Alguns irmãos foram visitá-lo, enquanto outros nunca o fizeram. Após esse período, provavelmente no ano 68 d.C., já perto do fim do reinado do imperador romano Nero, ele foi martirizado. Ó Senhor Jesus! As palavras de sua segunda epístola a Timóteo demonstram que seus dias estavam findando, conforme lemos. O tempo da minha partida é chegado. Baseados nesse contexto, é que estimamos a data da segunda epístola no ano 67 d.C., durante o segundo aprisionamento em Roma. Retomando o encargo desta semana, da Igreja como a casa de Deus, leiamos novamente. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Essa palavra casa, no grego, é oikos, e nos remete à palavra grega oikonomia, traduzida como serviço. Em português, economia, formada pelos vocábulos gregos oikos e nomos, que significa a lei da casa, a administração familiar. Assim, a palavra casa da expressão casa de Deus nesse versículo é oikos. A fim de melhor esclarecer o conceito da igreja como a casa de Deus e família de Deus, veremos os versículos a seguir. Leiamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aqui a palavra família é casa, no grego, mas não no sentido de oikos. É outra palavra grega, oikeios. É uma palavra parecida que possui o mesmo radical casa. Por isso, em algumas traduções, aparece e sois da casa de Deus. Essa casa é formada pela família, e como hoje estamos em família, somos então a casa de Deus. A palavra casa no grego é oikos, nos versículos a seguir. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa, oikos, de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, oikos, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa, oikos, é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa, oikos, de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, oikos, a qual casa, oikos, somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui o autor de Hebreus faz uma comparação entre Moisés e Cristo, o Filho de Deus, na questão de ser fiel na casa de Deus. No Antigo Testamento, essa casa era o povo de Israel, sobre a qual Deus colocou Moisés para cuidar. No Novo Testamento, a casa é a igreja, sobre a qual Deus colocou Cristo para cuidar. Esse é o conceito que queremos introduzir. A igreja é a casa de Deus e precisa ser cuidada. Querido leitor, quem cuidará desta casa? Que casa é essa?
A resposta está no versículo 6. A qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus, a igreja. Que sejamos fiéis a Deus e cuidemos bem de sua casa, a igreja. O contexto desses versículos, juntamente com os seguintes, fala de entrar no descanso. Esse descanso representa o reino. Nesses versículos, vemos algo muito claro. Cuidar da casa de Deus é preparar os membros de sua casa para entrar no reino. Moisés foi fiel em toda a casa, tendo como objetivo introduzir todo o povo de Israel na boa terra de Canaã, no descanso. Mas, por causa da incredulidade e da rebeldia, a maioria não pôde entrar, senão somente a nova geração. Hoje, Deus também precisa de servos fiéis em sua casa para introduzir seu povo no descanso, no reino milenar. Louvado seja o Senhor. Pergunta: com base nas palavras acima, o que você entende por casa de Deus? Amém, amados irmãos? Aleluia por essa quarta-feira, né? E o título do alimento diário diz assim: preparar os membros da casa para entrar no reino. Aleluia! Senhor Jesus. E nós vimos na leitura que Paulo, ele passou por alguns aprisionamentos, não é mesmo? Amados, é interessante que mesmo Paulo, quando estava preso, ele era muito útil ao Senhor. Lá em Roma, nós vimos que enquanto ele estava preso ali em Roma, numa casa, né, que ele tinha alugado, ele recebia pessoas para esclarecer para elas com relação ao reino de Deus. E também ali ficavam alguns guardas guardando a Paulo. E é interessante que Paulo orava pelos aqueles guardas e pregava o evangelho para eles. Aleluia! E muitos daqueles guardas amados foram salvos. Louvado seja o Senhor! E quem não lembra de Onésimo, né? Oh, Senhor Jesus! É interessante que Onésimo, ele também foi salvo nesse período em que Paulo estava aprisionado em Roma. Louvado seja o Senhor! Isso deixa para nós um encorajamento, né? Que nós não podemos perder, amados, nenhuma oportunidade para pregarmos o Evangelho, para orarmos pelas pessoas. Senhor Jesus, o irmão até diz, né, que naquela época Paulo já praticava o quero orar por você, eu posso orar por você. Aleluia! Senhor Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, mostra um versículo muito rico para nós, né? E diz assim: se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja, a casa de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amados, é interessante porque a palavra casa, no grego, quer dizer oikos, né? Senhor Jesus, oikonomia, né? Senhor Jesus, que em português quer dizer serviço, né? Serviço na fé, ou apenas serviço, administração de uma casa, né? Ou lei da casa, Senhor Jesus. Já em Efésios 2, versículo 19, diz que vós sois concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Senhor Jesus. É interessante que essa palavra família no grego, ela significa também casa, né? Mas não no aspecto de oikos, né? E sim de família. Senhor Jesus. E é interessante, amados, que como vivemos hoje, né? Na igreja, um viver familiar, né? Então, graças ao Senhor porque hoje a igreja tem esse aspecto de família, de familiar, né? Louvado seja o Senhor, de família, no aspecto de família de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. É interessante ainda que mostra sobre Moisés e Cristo, né? Algo muito rico. Mostra que Moisés recebeu o comissionamento de Deus lá no Antigo Testamento, ali em Êxodo, né? Para conduzir o povo de Israel até Canaã. Senhor Jesus. E aquele povo ali, amados, era a casa de Deus no Antigo Testamento, não é mesmo? E nós vimos que Moisés conduziu, né, o povo até Canaã. E isso mostra para nós que Moisés foi fiel na comissão que tem recebido, amém? Louvado seja o Senhor. Já hoje no Novo Testamento, aleluia por isso, né? Cristo recebeu também o comissionamento, né, de Deus, do Pai, de conduzir a casa de Deus até o reino. Aleluia! Senhor Jesus.
E é interessante que lá em Hebreus, versículo 6 diz assim, a qual casa somos nós, amém? Louvado seja o Senhor. Então essa casa, amados, somos nós. E eu e você estamos incluídos nessa casa. Por isso que nós, cada um de nós, precisamos ter essa comissão. Ver que essa comissão foi dada por Deus de conduzir os membros da casa de Deus, da igreja, até o reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Que maravilha é isso. Essa comissão que temos hoje, amados, pode ter certeza, não foi dada por homem algum, mas foi dada pelo próprio Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Por isso que nessa quarta-feira, enquanto estivermos desfrutando da palavra do Senhor, precisamos perceber que temos essa comissão, né? Essa rede de cuidado que o Senhor tem nos dado para cada um cuidar um do outro é verdadeiramente dada pelo Senhor, né? Pois temos essa comissão de cuidar um dos outros para que cada um na volta do Senhor possa ser galardoados e possa reinar com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira, amados, você possa ter essa comissão, amém? Dada pelo Senhor, enquanto você está desfrutando de estar cuidando um dos outros, amém? De estar cuidando um dos outros. Dessa forma, cada um de nós vamos receber o galardão na volta do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia por essa quarta-feira, amados. Aleluia por esse desfrute. E aleluia por essa comissão. Louvado seja o Senhor. Amém.